Existe até muita gente que fala de um temor amarelo, né? Um temor aos asiáticos por causa de desconhecido, né? Afinal, vamos pensar o seguinte: ah, a humanidade, o Ocidente e o Oriente viveram durante muito tempo isolados um do outro. Vasco da Gama foi extremamente importante porque ele produziu ali a união do Ocidente com o Oriente. E isso foi relevante, só que nós ainda temos algumas barreiras culturais, intelectuais, históricas que nos impedem de conhecer aquilo que aconteceu no mundo. É só você olhar para a história, né, para os livros de história, e ver quantos capítulos são dedicados à Ásia e àquilo que aconteceu na Ásia. Então, nós temos um muro, não é, de desconhecimento. E o desconhecimento é que gera perspectivas equivocadas. É o desconhecimento que leva aí a ações equivocadas, justamente por nós não conhecermos a outra parte. Então, o que se espera nesses próximos anos é que talvez a internet, talvez as mídias sociais sirvam para integrar e dar a conhecer o mundo, a um lado do mundo ao outro. A China é um fator de continuidade da política americana, um dos poucos fatores que a gente vê nesse século XXI que perpassa mesmo a administração Trump, né? Um dos poucos setores em que há algum consenso nos Estados Unidos é a ideia de que a China, de alguma forma, deve ser contida ou deve ser lidada como um adversário, um competidor dos Estados Unidos. Então, quanto a isso, é uma questão que está muito presente na política externa norte-americana hoje. O que é diferente é a forma de lidar com a China, né? Como conter a China. Você tem diversas ferramentas para isso, né? Então, por exemplo, a administração Obama e a administração Biden viam que uma forma de conter a China era os Estados Unidos fortalecendo as suas alianças, os Estados Unidos criando instituições internacionais. Então, Barack Obama, por exemplo, tentou e negociou por muitos anos um grande acordo comercial que envolvia uma série de países da Ásia e excluía a China. O Donald Trump, no seu primeiro dia de governo, no seu primeiro mandato, ele sai desse acordo. Obviamente, em competição com a China, a criação da Rota da Seda. A Rota da Seda norte-americano-ocidental. A importância da aproximação da Arábia Saudita com o quê? Com Israel e com o quê? Os países do Golfo. Em prol do quê? Do interesse americano em competição com a China. Diga-se México, diga-se Cuba. Então, é uma situação muito perigosa. E abre precedente para o discurso de reanexação de Taiwan por parte da China. Então, estamos aí num ambiente de reformulação de uma ordem mundial que outrora estava vigente entre nós. Então ele tem uma visão muito de agir sozinho, sem auxílio ou sem a necessidade de aliados. Então, ainda que haja uma ideia de que a China é sim algo que determina muito hoje em dia da política externa norte-americana, afinal de contas, por muito tempo os Estados Unidos não tinham um país, né, que fosse um parceiro ou competidor ou que seja, que fosse dessas dimensões, que ameaçasse a hegemonia norte-americana. Então é claro que isso de alguma forma é um elemento importante da política externa, mas as formas de lidar com esta ameaça ou com esta presença desse país muito poderoso que está surgindo na Ásia são formas distintas. Em relação a essa disputa entre Estados Unidos e China, a gente vê que os Estados Unidos são uma potência hegemônica consolidada há muitas décadas. Os Estados Unidos, de fato, têm poder. Tem poder econômico, com a hegemonia do dólar, tem poder militar, com 800 bases espalhadas pelo mundo, tem poder diplomático, tem um poder político por um predomínio nas instituições internacionais, e a China ainda é um país desafiante. A China é um país que está se destacando muito do ponto de vista econômico. A China hoje tem mais ou menos 30% da indústria global, ou seja, 30% das mercadorias industrializadas do mundo. Infelizmente, nós temos um problema de desconhecimento da história. Durante 18 séculos, a China foi a maior potência econômica do mundo. E isto, a deterioração da economia chinesa começa a se dar a partir do ano 1820. E os Estados Unidos é um país que ascende economicamente depois da Segunda Guerra Mundial e é um país relativamente novo. São 250 anos, um pouco mais de 250 anos desde a declaração de independência.
Então, o que nós notamos nesse processo todo é que os Estados Unidos são aí uma potência que teve um crescimento, teve uma relevância global, mas no frigir dos ovos a China tem uma história mais longa como potência econômica global. Uma característica que tem sido marcante, né, ao longo da história chinesa, que é o fato de não ser uma potência que busque aí pregar e apregoar os seus valores para o mundo, ou uma potência missionária, como os Estados Unidos são, mas que tem um interesse em ter uma relação comercial com todo mundo de uma forma intensa, de maneira que possa vender os seus produtos, comprar aquilo que necessita e ser a grande fábrica global. A ascensão da China ao centro do poder global segue uma estratégia de longo prazo. No coração dessa estratégia, uma busca quase silenciosa pela reunificação Taiwan, que torna o Mar do Sul da China o eixo central dessa expansão. Com a construção de ilhas artificiais e instalação de estruturas militares em áreas contestadas, o governo chinês assegura rotas estratégicas por onde circula uma parcela significativa do comércio mundial, além de proteger seus interesses energéticos e de segurança. Um avanço territorial e militar caminha lado a lado com a expansão econômica. Ao contrário das potências, a China evita intervenções diretas em outros países, mas na prática constrói uma rede de dependência econômica e estratégica que redefine alianças e desloca o centro de gravidade do poder global. Embora a China, por exemplo, tenha várias disputas geopolíticas com os seus vizinhos, como o Vietnã, as Filipinas, isso sem falar no Japão, na Coreia do Sul, Taiwan, enfim, a China tem um padrão de atuação que é diferente do padrão dos Estados Unidos. A China busca algum tipo de rearranjo, algum tipo de acomodação com seus vizinhos de uma forma um tanto mais indireta. Então a gente não sabe exatamente como que vai se dar este processo de criação dessas esferas de influência. Isso é um poder muito grande e esse montante ele está aumentando. Algumas pessoas falam que a China pode se tornar cerca de metade da indústria mundial nas próximas décadas, o que seria espantoso. E a China também tem um poder comercial significativo. A China é o principal parceiro comercial da maioria dos países do mundo. Entretanto, a China não tem o mesmo poderio financeiro, o mesmo poderio político, nem mesmo o mesmo poderio militar. Embora a China esteja se modernizando muito em termos de forças armadas, e a tendência é que venha a ultrapassar os Estados Unidos nas próximas décadas, ainda assim, a China tem uma, duas bases militares ao redor do mundo, a China tem um outro padrão de atuação. No leste europeu, uma guerra recolocou a Rússia no centro do tabuleiro geopolítico e expôs, ao mesmo tempo, a extensão e os limites do seu poder global. Ao invadir a Ucrânia, Moscou deixou claro que está disposto a usar a força militar para preservar sua área de influência e impedir o avanço de alianças consideradas hostis às suas fronteiras. Um conflito que pressionou alianças tradicionais, reacendeu a corrida armamentista, elevou os custos de energia e aprofundou a polarização entre blocos políticos e econômicos. A Rússia tem ali uma vastidão territorial, tem acesso a equipamentos nucleares e tem ali uma presença importante na Eurásia, mas a Rússia não tem aí a mesma pujança econômica de Estados Unidos e China. Isso impede a Rússia que tenha um protagonismo que avance em outras áreas, daquilo que a gente chama de soft power, no sentido que deixe de ser somente a questão militar como a sua base. Então, o mundo vai nesse sentido. Hoje, a ordem mundial muda. Nós estamos vendo a ascensão inexorável da China enquanto potência econômica e potência militar. Ainda ela não é páreo para confrontar com o quê? Com os americanos, e é por isso da importância estratégica da Rússia nessa parceria, uma potência militar histórica, uma potência nuclear em paridade com os Estados Unidos,
uma potência de segunda categoria na área econômica, principalmente industrial, e uma potência energética. Não há dúvida nenhuma que a OTAN e os aliados europeus estão passando por um período profundo de transformação, né? Eles estão sendo pressionados, por um lado, por uma potência agressiva, que é a Rússia, que está invadindo a Ucrânia. Isso, portanto, é um problema não apenas ucraniano, mas um problema europeu, ou seja, primeira vez desde o fim da Segunda Guerra Mundial em que os europeus se veem diante de uma ameaça concreta, militar, de guerra na Europa. Então tem essa pressão por um lado, e por outro lado, neste momento delicado, eles têm do outro lado do Atlântico um parceiro que demonstra pouco apreço à aliança europeia, né? Pouco apreço à OTAN, e que inclusive tem ameaçado um país que é membro da OTAN, que é a Dinamarca, pela via da Groenlândia. A transformação da ordem internacional também se reflete na crise e na redefinição dos grandes blocos políticos e econômicos ao redor do mundo. Estruturas que durante décadas organizaram alianças e fluxos comerciais passam a perder força diante da ascensão de novas potências e de uma lógica cada vez mais centrada no interesse nacional. O BRICS, o Brexit, simbolizou essa ruptura na Europa. No sul global, o BRICS e a diversidade de interesses entre membros, as assimetrias internas e a ausência de uma agenda unificada dificultam sua consolidação como um polo coeso. O Mercosul enfrenta desafios semelhantes ao sofrer com divergências políticas e entraves comerciais. Em Assunção, no Paraguai, onde foi assinado o Acordo de Livre Comércio entre Mercosul e União Europeia, o Brasil foi representado pelo ministro Mauro Vieira, de Relações Exteriores. No discurso, o chanceler disse que o tratado tem enorme potencial econômico e profundo sentido geopolítico, que representa um alicerce no valor da democracia e da ordem multilateral diante de um mundo abatido pela imprevisibilidade, pelo protecionismo e pela coerção. A intervenção dos Estados Unidos na Venezuela, ela não é só um recado para a Venezuela, sim também para aqueles países da América Latina, sobretudo do Cone Sul, que lideram especificamente esse movimento de autonomia, de soberania, não, da região. Todo modelo fracassou. Então a gente tem que o quê? Começar do zero. É por isso que você nota o quê? Ele se distanciando da ONU, ele deixando o quê? A União Europeia o seu destino. Temos que rever isso. E detalhe, olha o que os americanos falam. Nós somos o hemisfério ocidental. Nós somos os guardiões dos valores ocidentais. A Europa está o quê? Por meio da sua política migratória, se tornando menos ocidental a cada dia. Olha só, então a lógica da universalização é substituída pela lógica defensiva da guarda de valores. Um dos principais epicentros das disputas geopolíticas globais, sob comando de Donald Trump, o fortalecimento da aliança com Israel, o enfraquecimento de grupos insurgentes como o Hamas e o Hezbollah e a pressão direta sobre o Irã alteraram a correlação de forças no Oriente Médio, que, além de um palco de guerras, se torna peça central na disputa por influência, energia e protagonismo na nova ordem internacional. No Oriente Médio, veremos a presença de Trump, talvez é um dos pontos que ele foi mais bem sucedido. Reafirmou a autoridade de Israel na região, fragmentou movimentos de insurgência do Hamas, como o Hamas e o Hezbollah, e agora nós estamos vendo o quê? O colapso do Irã. O Irã, que tinha uma grande influência no arco xiita, com o desastre da ação proxy contra Israel em 23, em outubro de 23, viu que toda a sua condição de potência regional sendo destruída, tendo um presidente morto, um estranho acidente, e agora o regime está sob contestação da sua própria população. Bipolar, tripolar ou fragmentada.
A nova ordem de poder mundial não pode ser comparada a nenhum outro cenário já vivido na história, mas a um novo e complexo sistema, menos organizado e mais imprevisível. No mundo atual, o poder se distribui de forma desigual, as regras são constantemente testadas e os conflitos deixam de ser exceção para se tornar parte do funcionamento normal da ordem internacional. De fato, o mundo está passando por um período de transformação, eu diria, inclusive, num período de transição hegemônica. Uma vez que, depois do final da Guerra Fria, o mundo deixou de ser bipolar, com dois polos de poder, que eram Estados Unidos e União Soviética, e passou a ser um mundo unipolar, com apenas um polo de poder. O problema, ou a mudança, é que nos últimos anos a gente está vendo uma transformação, uma ascensão da China, que tudo indica vai se tornar a grande potência das relações internacionais nas próximas décadas, talvez em especial na segunda metade do século XXI, e, é claro, também um certo ressurgimento da Rússia. Ao mesmo tempo, em que outros países também têm buscado o seu lugar ao sol, como a Turquia, a Índia, em menor medida também o Brasil. As organizações multilaterais que foram criadas depois da guerra, até por influência norte-americana, né? O Banco Mundial, o Fundo Monetário, a ONU, o GATT, depois substituído pela OMC, eles perderam a eficácia, né? Então, o multilateralismo, na minha visão, ele está muito afetado. Eu sei que o governo brasileiro defende muito a posição, né, do fortalecimento do multilateralismo, mas hoje está muito difícil. A OMC está absolutamente marginalizada, posta ao lado, e os países começam, portanto, a ter essa nova dinâmica de negociação bilateral. Isso exige uma mudança de paradigma, uma mudança da visão diplomática do mundo, passa a ter, portanto, importância cada país, cada região, dentro do contexto de uma negociação recíproca, ou seja, um toma lá da cá, e começa a ter, então, portanto, essa nova situação que define um jogo geopolítico no mundo, onde as principais potências econômicas, notadamente China e Estados Unidos, de alguma forma ditam a regra do jogo.